Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Papo de Obra Podcast. Eu tava com saudade aqui de vocês. Semana passada a gente não gravou, mas é uma alegria a gente estar aqui nesse espaço onde nós temos a oportunidade de falar sobre negócios de forma mais direta no mundo da construção civil, que é esse mundo tão complexo que faz parte da vida, né, de todo mundo. E a gente tem falado aqui de obra, de projeto, de expectativa, de história, de projetos que estão por trás das marcas, né, das empresas que são referência em cada segmento da construção civil, do Constru Clube MT. E hoje, com muito carinho, quero receber aqui a Dona Lúcia, fundadora da Lajes Tangará. Obrigada. Né, Dona Lúcia? Você está aqui, nós já estamos tomando uma água aqui que a garganta vai secando. E aí, como Exatamente. é que faz? Tal? Vamos bater um papo aqui muito legal. Mas agradecer a você por estar conosco. Né? Nós teremos aqui todos os links aqui para você seguir. Hoje vai bater um papo muito legal. Uma coisa muito interessante tem acontecido, Dona Lúcia, antes da senhora se apresentar aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas perguntas. Sim. O que tem sido muito legal? Num bate-papo como esse, a gente aprende muito. Exato. E a gente ensina muito, né? Porque existe um momento em que a gente está passando de muita informação disponível, que é muito legal hoje as pessoas que vão conhecer a história da senhora, conhecer a história da Lajes Tangará, conhecer as dificuldades. A gente falava aqui antes de entrar, né, para o ar, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta o tempo todo, né, como empresário, na construção civil. Obrigado aí, meu amigo. Então, aproveite para aprender, para se inspirar e, quem sabe, a partir desse episódio você se encoraje aí a também empreender, fazer o que esses malucos aqui fizeram e nós estamos aí. Dona Lúcia, apresente para nós, fala quem que é a senhora, né, o que alguém precisa saber para dizer assim, ó, eu conheço a Lúcia. Meu nome é Lúcia, eu sou fundadora e proprietária da Lajes Tangará. Acho que muita gente me conhece, né, principalmente no ramo da construção, né, depósito, materiais de construção. Então, aqui estou. Hoje, para a gente bater um papo, aqui eu e o Danilo, né, que também está no ramo das construções também, né? Nós temos muita coisa, né? Nós temos muita coisa, João. Nós temos, inclusive, obras que a gente está em fase de início. Dona Lúcia nos atende ali exclusivamente. A gente tem todos os nossos trabalhos ali com ela. E é uma alegria muito grande mesmo, uma honra ter a senhora aqui. Mas, assim, igualmente. A gente vai falar muito sobre isso e talvez até esteja aqui mais para frente para a gente falar. Mas a senhora tocou nesse ponto agora, pouco antes da gente entrar para o ar. E eu vou trazer isso. Quando você falou, eu sou fundadora da Lajes Tangará, proprietária e tudo mais, mas isso aí não é trabalho de homem, não? Exatamente. A dificuldade que eu achei no começo foi essa. Teve né? dificuldade? Fala pra gente disso aí. Sim, porque no começo, muita gente olhava assim e falava, poxa, né, uma mulher, será que essa mulher vai dar conta, né? Serviço de homem. Acho que fica essa desconfiança no início. Exatamente, né? Assim, não parece que a pessoa não tem aquela segurança de que a gente é competente, que vai dar conta, né, do recado. Isso. Então, no começo mesmo, eu enfrentei algumas dificuldades, né, nesse quesito. Mas, assim, quando a gente tem determinação e sabe trabalhar, né, confia no que você faz, não tem obstáculo, né? Não tem obstáculo. Você vai provando para as pessoas Sim. que você tem competência. Exato. Que você passa confiança para os clientes e eles passam a confiar em você também. A senhora tocou num ponto muito importante, porque a melhor forma de você convencer de que você é capaz não é falando, não é discutindo, debatendo, é fazendo. Exato. É mostrando, É pedindo né? oportunidade e a primeira oportunidade que é dada é mostrar. Então a senhora falou sobre determinação e saber trabalhar. A Exatamente. gente já falou que a gente já recebeu aqui convidados de vários segmentos dentro da construção civil e é unânime quando a gente pergunta assim, né, que conselho você daria para alguém? Então, todos os empresários que passaram por aqui, e a senhora de início já falou, de algumas coisas que são determinantes para o sucesso. Exatamente. A determinação é o quê? É não desistir, você não parar na primeira. Se for para parar na primeira, você não pode empreender de forma alguma, né? É assim a vida.
e saber trabalhar, fazer aquilo que você de fato sabe fazer. Sabe e gosta, né? Porque tem muita gente que sabe fazer a coisa, mas não gosta, entendeu? A senhora acha que faz diferença gostar? A senhora acha que gostar do que faz, isso vai impactar no resultado? Eu acho que sim. Porque se você gosta do que você está fazendo, você faz com amor, você faz com carinho, entendeu? Você não vê dificuldade naquilo ali, né? E é diferente de quando você sabe fazer uma coisa, mas não é isso aqui que eu gosto. Sempre você está desanimado. Fica mais pesado, está né? mais pesado. Então, eu acho que isso aí impacta muito. É você saber o que você está fazendo, entendeu? Saber mostrar o seu produto para o cliente e passar segurança para ele, né? E ter amor no que faz. Isso é muito legal, mais uma coisa que a senhora falou, porque pode acontecer de, às vezes, a gente ou não gostar do que faz, né? Ou não gostar do que faz, ou fazer, né, aquilo que a gente... não fazer aquilo que a gente gosta e tudo mais. Mas, na vida real, o que acontece? Nós temos a escolha de gostar do que a gente faz, de se dedicar. Às vezes não é alguma coisa que a gente... Nossa, né? Não sei, a senhora, quando criança, não sonhou em ter uma empresa de concreto. Não. Só que me criei vendo meu pai construir. Entendeu? Meu pai era mestre de obra. A senhora viu isso aí, então, trabalhar com laje, com isso aí, a senhora já faz parte da realidade da senhora desde cedo. Na época, não existia laje, né? Naquela época, não existia. A gente morava, na época, no Mato Grosso do Sul, então era assim. Bem, quando eu era criança mesmo, eu via meu pai fazer aqueles tijolos de barro, né? Não era queimado, né? Ele mesmo fabricava os tijolos. Fabricava nas formas ali, né? Ele mesmo fabricava naquelas formas, colocava para secar, ali fazia as casas. Não existia engenheiro, arquiteto, tal, não existia, né? Então, eles mesmo eram os arquitetos das obras deles, né? Ali ele construía, vendia as casas. Hoje também, assim, cada coisa tem um profissional, né? É o encanador, Sim, é o eletricista, né? É cobertura, é pintura, cada né? um na sua área cada ali. um na sua área. Antigamente, não. Um mestre de obra, Ele quando ele fazia pegava tudo. uma casa, ele tinha que entregar na chave, né? E meu pai era um desses. Então, eu cresci vendo aquilo. Entendi. Como eu tenho 5 irmãos homens, que tudo partiu para o ramo da construção também. Tá na veia, então. Tá na... E aí, assim, então a gente cresceu vendo aquilo, né? Olhando. E aí vai pegando uma experiência daqui, outra dali, né? Lógico que não era isso que eu queria, né? Jamais. Ainda mais mulher, vou Sim. sonhar com obra, né? Nunca. Mas aquele ambiente da sua família, vendo seu pai, né? Vendo ali os seus irmãos, naturalmente foi uma oportunidade quando surgiu, ó, e agora? Né? Então surgiu a oportunidade. Exatamente. Fala pra gente desse início, dona Lúcia, assim, como que foi esse processo de decisão de caminhar para esse lado profissional, a senhora já falou aqui de algo muito importante que eu não sabia, que é algo muito legal também da gente conversar aqui, porque a gente se conhece profissionalmente, mas a gente conhece muito pouco um do outro do que está por trás, né? E é muito legal saber a história, porque a gente só consegue amar e respeitar o que a gente conhece. Exatamente. Então, quando a gente conhece as dificuldades, os desafios, a história, tudo que está por trás de uma pessoa como a senhora, né, que eu respeito, tenho respeito do meu time, tenho respeito de tanta gente hoje na cidade, que tem uma empresa, então a gente tem um conhecimento, uma relação profissional, mas é muito bom saber que existe uma história, que existe os porquês, isso dá todo sentido e aumenta muito mais a credibilidade. Então, a senhora falou aí de um ambiente que foi certamente determinante para que em algum momento a senhora tivesse a coragem de optar por empreender. Exato. Nesse ramo que a senhora já falou que era um ramo de homem, né? Deixando claro aqui que não somos nós que estamos estereotipando isso, né? Mas é uma realidade cultural, né? A construção civil né? É para homem e tudo mais, mas isso não foi um impeditivo. Talvez uma dificuldade, mas não foi um impeditivo. E a senhora me corrija se eu estiver errado, mas esse ambiente, vendo o seu pai na construção civil, vendo aí os seus irmãos, o pai dos irmãos homens, e aí a senhora como mulher hoje, proprietária da Laje Tangará.
Então, Como que foi esse início? Fala pra gente. o início foi assim. Meu trabalho era um outro totalmente diferente. E começou a não dar certo, né? E na época, minha filha, isso aí foi em 2008. A minha filha morava na Inglaterra, ela veio passear, né? Aham. Aí eu, conversando com ela, né, a respeito da dificuldade, ela pegou e falou para mim: mãe, por que a senhora não monta uma empresa de lajes? A senhora sabe trabalhar. Porque lá no Mato Grosso do Sul, a gente tinha trabalhado com isso aí uma época, mas não deu certo, aí a gente veio embora para cá, né? Sim. Aí eu falei: filha, isso aí é serviço para homem, né? Como que eu vou abrir uma empresa nessa área, né? Vai ser meio difícil. Ela falava assim: não, mas nada é impossível, né? E ela também, ela é bem, Como que é o nome da sua filha? determinada. Silvia. Hoje depois ela voltou, hoje ela já se formou em medicina, né? E hoje ela é médica. Silvia é porreta aí. Ela falou, vai, mãe, abre uma empresa de laje aí. E vamos ela pra cima. sempre foi determinada, entendeu? Que legal. Aí juntou ela e o Márcio. Você conhece o Márcio também, que é da TGA, né? Sim. Aham. Aí juntou ela e o Márcio, falou assim: não, a senhora quer montar? Nós vamos ali dar uma mãozinha para a senhora, né? Aí ela tinha aquele terreno ali, onde eu tô hoje, né? Ela tinha comprado aquele terreno, Entendi. ela falou: o terreno está lá vazio, né? Aí a senhora monta lá, eu vou voltar, né? Vou trabalhar, não vou precisar desse terreno, nem tão cedo. E o Márcio e ela compraram umas formas de laje, 8 formas de trilhos, né? Para fazer trilhos, e uma betoneira. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá, ver. né? Primeiro. Aí paguei um construtor, ele montou uma bancadinha lá, beirando o muro, fez uma pista grande para mim, tinha uma casa de madeira lá na época. Naquela casa eu dividi, fiz um depósito, já tinha um banheiro, né? E fiz um escritório. E fiz outro depósitozinho para ferramenta. E aí fiquei, né, ali. Montei aquilo ali, só eu. Deus, primeiramente, na minha frente, Amém. né? Que foi antes disso aí, um dia assim, à noite, eu pensando na minha situação que estava meio difícil, falei: Deus, e agora? O que eu faço? Me dá uma luz, né? Abre uma porta de um trabalho para mim, porque eu preciso trabalhar. E assim, eu nunca trabalhei, não desmerecendo ninguém, mas nunca trabalhei assim... De empregado para alguém, né? Para alguém, né? Então, sempre assim, meu pai nunca deixou a gente trabalhar para fora, né? Aí, então, nunca tinha trabalhado assim, né? Sempre a gente por conta própria. Sim. Aí eu pensei, falei assim, não tenho uma faculdade, né? Só tenho meu segundo grau completo, mas tem muita experiência de vida, né? E aí, conversei muito com Deus aquela noite. E aí, a minha filha estava lá, e daí, foi uns 3 dias, surgiu esse assunto, né? Aí, tá. Aí, montei lá. Falei: e agora? O que eu vou fazer? Não tinha nenhum funcionário, entendeu? Só eu e Deus e a Tinha que aparecer coragem, serviço, né? Tem que aparecer serviço. Aí, ela tinha comprado um carro, porque eu cuidava da menina dela. Ela foi e deixou uma menina com 8 anos comigo, né? Aí, ela tinha comprado um carro, aí nós saímos assim de tardezinha, chegamos ali do lado do Magrão, estava construindo uma casa. O pedreiro estava começando a erguer as paredes. Aí eu falei: Silvia, para aqui, eu vou conversar com aquele construtor ali. Aí ela parou. Aí eu desci lá, falei: moço, né, cumprimentei ele, tal, você vai colocar laje nessa casa, tal? Ele falou: vai. Aí eu falei: eu posso medir isso aí, fazer um orçamento para você? Ele falou: pode, né? E isso, na época, tinha 2 fábricas de laje aqui, né? Para mim concorrer, olha para você ver. 2 fábricas de laje já tinha para mim concorrer. Dono de um era um engenheiro, né? Aí ele falou: não, pode sim. Aí fui abrir, né? Aí fui medir aquela obra todinha. Chamei a Silvia me ajudou a medir e tal. Ele falou assim: ó, só que o dono da obra é aquele rapaz daquela garagem ali. Você vai lá e conversa com ele. Aí, ali no carro mesmo, eu já fiz todo o orçamento rapidão ali, né? E cheguei lá e conversei com ele. Aí, ele pegou e falou: não, vou colocar laje sim e tal, né? Aí, pode fazer o orçamento para mim. Eu falei: não, eu já estou com o orçamento pronto, que eu já medi ali. Aí, mostrei para ele, conversei com ele ali, expliquei a situação para ele que eu estava montando. Sim. Nunca omiti nada para ninguém. Sempre eu cheguei, falei a verdade, sabe? Tudo. Falei...
eu montei uma fábrica ali, estou começando agora, se você quiser me dar um crédito, né? Eu vou fabricar laje para você. Aí ele falou, não, seu preço tá bom, eu vou fechar com você. Eu falei, e agora? Já lembrou, né? E agora? Agora tem um problema, tem que fazer, né? Cadê o dinheiro para o material, entendeu? Aí conversei com ele, eu falei, só que eu vou te expor a minha situação, tá? É assim, assim, assado. Falei para ele. Ele falou assim, não, sem problema. Entrou dentro do escritório, por isso que eu falo que quando Deus age na vida da gente, entendeu? Ele entrou lá no escritório dele, veio com 2 cheques, um à vista e um pré-datado, para 30 dias. Eu saí dali... Saída para trabalhar. Nossa, olha, parece que eu ia pisando nas nuvens, sabe? Aí fui na Lorenzetti, comprei tudo o material, né? Mandei encostar lá, falei, e agora? Tem que ir atrás de alguém para fabricar, né? Sim. E aí eu conhecia um rapaz, aí eu encontrei ele no outro dia cedo, né? Aí conversei com ele, ele falou assim, não, eu estou precisando trabalhar, vou lá. Aí foi. Aí ele falou, só que eu sozinha é difícil, como que eu vou mexer, né, sozinha aqui? Até que para encher, mas na hora de tirar, desenformar, carregar tudo é pesado. Falei, então consegue alguém aí, né? Aí ele falou, vou trazer meu cunhado, tá parado também. E assim trouxe, aí ficou os 2, né? Trabalhando comigo. Aí, ó, foi o quê? Uns 5 dias a laje do moço estava pronta. Aí fui atrás de um caminhãozinho, paguei um frete, entreguei, né? Nossa, eles ficaram tudo felizes da vida, porque o material foi muito rápido, né? Sim. E assim foi, né? Aí outro dia ia descendo lá para casa, aí tinha outra obra começando, conversei com o rapaz passou a obra para mim também. E a terceira obra foi no Sapezal. Me ligaram de lá. Pessoal da Lorenzetti, porque eu já era cliente da Lorenzetti. Já ficou antes, sabendo né? que a senhora já estava trabalhando daí no ramo. eu fui lá, falei foi... pro Ataíde, pro Angelim, que ele já trabalhava Já estava lá há né? muito tempo, né? Aí o pessoal lá do Sapezal precisando de laje e ligou na Lorenzetti. Aí a Lorenzetti passou o meu contato para eles e eles me ligaram para ir lá. Falei, e agora? Me diam lá em Sapezal. Aí peguei e liguei pro meu irmão, falei, meu irmão, eu preciso da sua ajuda, né? Aí ele falou, para quê? Eu falei, vamos lá no Sapezal comigo, medir uma laje. Ele falou, é para já. E fomos. Lá de Sapezal, chegamos lá já de noite, quase. E o rapaz trabalhava na margem. Aí liguei para ele, ele veio, ele alumiando com o celular e eu e meu irmão medindo. Aí medimos, fomos para o hotel. Aí chegamos no hotel, eu fiz o orçamento, né? Liguei para ele, ele veio, a gente já fechou. Naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia, porque eu precisava ir embora no outro dia cedinho, né? De noite a senhora finalizou? De noite eu finalizei tudo, porque também ele trabalhava o dia inteiro, né? Aí finalizei ali o orçamento e tal. Aí liguei para ele, ele veio, a gente fechou, ele me passou o cheque e vim embora. Aí fabriquei a laje dele, liguei para ele que ele ia mandar o caminhão para buscar. Aí mandou buscar a laje dele, aí falou para mim, ó, o cheque pré-datado aí que eu passei para você pode descontar. Mandei segurar só por conta do material, né? Porque, lógico, a pessoa não conhece, ali, claro, né? Por segurança, normal. Então. E aí foi, né? Enfrentei muita dificuldade, Lúcia, que coisa, sabe? Que interessante ouvir, assim, a gente já vê o quanto... Às vezes as pessoas olham de fora e imaginam, né, um empresário como alguém ali, sentado ali, e assistindo tudo. É. Mas isso até, né, em alguma fase da vida pode acontecer, mas... tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar. Não tem outro caminho. Então, assim, não é talento, não é dom, não é... Né? Uma coisa que a senhora já citou, assim, é confiar em Deus. Em Deus. Confiar mesmo, porque é ele que abre as portas, ele que mandou o cliente, ele que deu condição, ele que deu talento. E é o que manda até hoje, sabe? É isso mesmo. E, da nossa parte, é o arregaçar as mangas mesmo e trabalhar. Não tem outro caminho. Esperar cair do céu, porque você pede e acha que Deus vai vir aqui, né, trabalhar por você. Não é assim? A gente falava um pouquinho, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, pessoal, o quanto que, né, dos desafios que vem. Então, assim, confiou em Deus e arregaçou as mangas, trabalhou. Quando a Lúcia está falando aqui do terceiro orçamento dela, que foi fora, ela precisou ir lá e mediu ali com a lanterninha. Essa é a vida real, é assim que acontece. Às vezes a gente tá aí no Instagram, bonitinho e tal, trabalho. Não, a gente precisa, né, ir convencer o cliente de que nós somos confiáveis. Convencer o cliente de que nós temos capacidade de entregar o produto que ele precisa, com a qualidade, com a confiança e tudo mais. E tudo é oportunidade. Imagina que na primeira oportunidade, que lá naquela obra,
que o rapaz desse o cheque para a senhora já pisasse na bola. A senhora não estaria aqui hoje. Ah, não, esse dinheiro aqui Né? é meu, vou Isso, gastar com então, outra assim, coisa, né? Não é assim. aproveitar as oportunidades, porque é um crédito. Exatamente. Quando um cliente confia, né, a nós, porque aqui eu estou falando com o empresário que presta um serviço, que entrega um produto. Então, quando eu vou lá e falo, dona Lúcia, faz isso para mim, eu falo, vou fazer, existe uma relação de confiança. E isso é muito sério. Muito sério, muito sério. É muita honestidade que a pessoa tem que ter. E por que a construção civil ela ficou sinônimo de dor de cabeça, de problemas? Ah, não entrega, obras que atrasam, obra que não entrega. Por quê? Porque alguém, em algum momento, que assim como a senhora estava ali começando, pediu a oportunidade e não aproveitou. Né? E não foi correto. Então, assim, quando a gente aproveita a oportunidade e promete e entrega, aquilo vai vir outra obra, porque quem quer contratar algum serviço quer resolver um problema. Então, a gente vende resolução de problema. E um indica o outro, entendeu? Assim, graças a Deus eu recebo muito elogio dos meus produtos, entendeu? Que bom. Ó, vem gente de Sapezal, Campo Novo, Barra, Denise, né, Arenápolis, todos esses lugares vêm, né? E esses dias atrás eu vendi uns produtos com um moço lá de Campo Novo. Aí, quando o produto chegou lá que descarregou, né? Aí tinha um áudio dele lá. Eu falei, meu Deus, será que chegou algum produto quebrado, alguma coisa? A gente já fica assim meio apreensivo, Que né? pode acontecer. Que pode acontecer, Sim. né? Lógico que pode, Aí, quando eu ouvi o áudio dele, nossa, eu preciso de ver a felicidade que eu fiquei. Agradecendo muito, que meu produto era muito bom, que eu tinha sido muito correta, entreguei até antes do prazo, sabe? E que era difícil achar gente hoje em dia assim e tal. Nossa, até mostrei para os meus funcionários lá, sabe? Falei, ó, vou mostrar isso aqui para vocês, né? Ouve isso aqui que o cliente mandou. Eles ficaram até para eles entenderem que vale a pena fazer um bom trabalho. Que vale a pena. Eles até assustaram, igual eu, achando que ia ser alguma crítica, né? Aí eles ouviram tudo, eu falei, ó, isso aqui é para vocês. Porque vocês é que fabrica, vocês é que estão aqui na linha de produção, então isso aqui serve para vocês, entendeu? Isso mesmo. Então, e cada dia vocês têm que melhorar mais. Mas, assim, graças a Deus eu tenho uma turma boa, uns meninos bons, uns meninos educados, sabe? Uns meninos, assim, eles estão comigo ombro a ombro. Se eu falar assim, pessoal, eu estou precisando de entregar esse material para amanhã, tem como vocês me ajudar? Mas eles se prontificam na hora, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus porque sempre Deus colocou pessoas boas do meu lado. E meus funcionários como isso é importante, né? Ali a gente é como uma família, entendeu? Eles me ajudam no que eles podem, eu ajudo eles no que eu posso também. E assim, a gente vai tocando o barco. Muito bonito isso que a senhora falou, porque desse pouco tempo que a gente já conversou aqui, a gente já percebe o quanto a gente precisa valorizar as primeiras oportunidades que a gente recebe. Isso. E a graça que a gente tem de, quando a gente já tem uma empresa, da gente poder também dar oportunidade para as pessoas. Para as pessoas, exatamente. E o mais legal de tudo é que a gente entende que sozinho a gente não consegue fazer nada sozinho. Nada. Então, se quando alguém fala, nossa, dona Lúcia, a senhora é maravilhosa, a senhora sabe que a senhora não fez nada sozinha. Não fazia nada. Então, você precisa de quem está ali e nunca vai aparecer. Né? Enquanto nós estamos aqui conversando, inclusive, nas nossas obras, no nosso serviço, nós temos gente ali martelando, pregando, mexendo. E no sol, e a gente que nunca vai aparecer ou vai receber um elogio diretamente do cliente. Mas existe uma estrutura que é criada, e quando a senhora fala que é uma família, que é um time, eu acredito, eu acho que isso é um ponto muito importante que impacta também no resultado. Um positivo, né? Você ter um time que entrega, um time que tá junto, um time que, eu preciso acelerar isso, que esse cliente está com pressa, isso aqui precisa me entregar, vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos um pouquinho. Então, assim, essa relação com o time, eu percebo que a senhora valoriza o time da senhora, com certeza é um ponto determinante para conseguir entregar. E sempre eu converso com eles, né? Aí, assim, às vezes tem alguém que chega e fala assim, qual que é o seu carro-chefe aqui? Eu falo, meu carro-chefe. Primeiro lugar, Deus. Segundo, é meus funcionários, porque sem eles eu não faço nada. Isso aí. Né? Terceiro, são meus fornecedores, porque eu tenho que ser sempre, assim, correta com eles também, né? E meus clientes, porque sem eles também eu não sou nada. Ele precisa confiar. Né?
Eles precisam Eles precisam confiar. confiar, eles Então, precisam... tem que andar ombro a ombro ali, entendeu? É uma teia, né? Uma É um teia, ciclo ali que ele não pode, ali é uma não pode engrenagem romper. que não pode quebrar um dente daquele. Isso mesmo. Porque senão, é igual eu tenho uma equipe lá, né? Minha equipe é assim, sempre de 2 em 2 ou de 3, né? Aí eu falo para eles assim, ó, o dia que falta um, é a mesma coisa de quebrar uma engrenagem. Um dente da engrenagem ali, entendeu? Não vai funcionar do Já mesmo não jeito. vai. Chega ali, onde já quebrou aquele dente, tá pulando. Então, o que é que acontece? Se tem um serviço mais, assim, mais apurado, aí eu tenho que deslocar um dali para jogar lá para aquele outro setor. Aí já atrasa aquele outro. Sim. Então, a coisa tem que andar sempre de acordo. Como que funciona o processo de produção hoje da senhora? Assim, até para as pessoas conhecerem. Hoje chegou um orçamento, a senhora pede um prazo ali. Como que funciona esse processo de produção para que esse time que a senhora tanto está falando bem aí possa performar e trabalhar até a entrega? Ó, eu tenho um time na área dos paver, né? Tem um time na área da laje. E tem um time que fica em outro setor no fundo, onde fabrica tipo piso tátil, cobogol, né? Outras coisas ali, pisante, essas outras coisas, de Sim. acabamento mais fino, né? Sim. E tem outros que ficam na área da pista ali, fazendo manilha, fazendo tampa, fazendo essas coisas. Então, Sim. são assim. Em setores ali, Em setores. né? Uhum. Quando aparecem as lajes, aí eu estou olhando ali quem que está na frente, quem que está mais apurado. Porque tem o Luiz, que trabalha nas vendas, Uhum. ele fica visitando as obras. Luiz é gente finíssima. Nossa, aquele Luiz... menino não existe. Um abraço pro Luiz aí. Luiz é gente fina. Esses dias nós fomos lá numa obra nossa na fazenda. E aí fomos junto com o Lucas lá filmando. Enquanto a gente tava ali filmando e ele trabalhando e medindo e tudo mais. O cara Ele é gente fina demais. Excelente. Ali não tem quem não gosta dele. Ele atenta aqueles meninos ali dentro o dia inteiro quando ele tá lá. E os meninos gostam muito dele também. Ele é muito legal. Ele é muito gente fina. Então, é assim, aí como ele sai para medir as obras, ele está sempre acompanhando as obras. Aí chega e fala, dona Lúcia, aquela obra tal lá está mais adiantada. Vamos dar uma prioridade para aquela, né? E aí, assim, a gente vai encaixando tudo no tempo certo, entendeu? Aí eu falo, Luiz, tem a obra de fulano, como é que está lá? Ele falou, dona Lúcia já está no meio da parede. Né? Ou já vão começar a caixaria. Tem que ir acompanhando, né? Ele tem que ir acompanhando, né? Então, dentro da cidade aqui, ele acompanha. Todo dia ele está na rua acompanhando todas as obras, né? Aí está montando a laje, ele está lá olhando para ver se está dando certo. Sim. Ou não. Se falta um material, o consultor já dá o grito, ele já vai lá, já me avisa, eu já mando entregar, às vezes um trilho, um isopor, Sim. uma coisa que falta, né? Porque se eu vendo uma laje de metragem quadrada, eu sou obrigada a mandar o material para cobrir a metragem quadrada que eu vendi, entendeu? Sim. Se faltar, a gente leva. Se sobrar, a gente traz, né? Então, funciona assim. Sim. E assim está dando certo, né? Os pisos, a mesma coisa, né? Os pisos lá, a mesma coisa. Então, eu falo para os meninos, hoje você tem que enxertar o piso. Então, sempre eu tenho que estar ali na frente, entendeu? Isso que a senhora falou é legal. Qual que é a função da senhora ali em relação à produção? A senhora está diretamente ligada nessa gestão dos serviços? Ou a senhora fica mais no comercial? Como que a senhora... Olha, lá sim. Onde que a senhora gosta de atuar ali, no dia a dia? Eu tô, assim, tem esse que faz 14 anos está comigo, ele está como ali um gerente... Só 14 anos que ele está ali? Só 14 anos. 14 anos. Ele está ali como gerente de produção. Então, eu chego nele e falo, eu só tenho que fabricar isso aqui. Né? Ele vai encaixar na programação dele e vai... Aí sobra um tempinho, eu vou lá no fundo, dou uma olhada, ver se está de acordo, se o material está saindo certinho e tal, né? Às vezes dou alguma opinião lá tal, mas eu fico mais ali no escritório, né? Sim. Então, fazendo os orçamentos, né? Porque o orçamento cai para mim. Sim. E agora eu tenho o Marcelo, que está comigo também, que é o meu neto, né? Já tem 21 anos, já estou ensinando ele a trabalhar. Que legal. Então, ele fica ali na frente, no atendimento, tirando nota, né? Então, assim, ajudando, né? Mas sempre eu estou ali no geral. Qual que é o produto hoje me fala dos produtos que vocês fabricam, que vocês vendem lá. Laje, paver e... Aí, assim, cai na miudeza no geral, né? Como o meu espaço ali é pequeno, então eu não optei ainda por fabricar bloco estrutural, porque requer uma área muito grande. Precisa de espaço, né? De espaço, Então, e pré-moldados também, barracão, essas coisas, e manilha para esgoto também, não fabrico, entendeu? Então,
assim, como eu estou ali bem centralizada, às vezes eu falo para o cliente, eu tenho que arrumar um espaço maior, sair daqui. Desculpa. Aí o pessoal já fala, não, você não pode sair Não, daqui. a localização ali é muito boa, É. né? Então, assim, realmente é de se pensar, de repente, ter um espaço caso tenha uma demanda para a senhora ir para mais produtos, mas... Então, aí, assim, eu penso... Se arrumar um terreno fora, mas para jogar produção maior, né? Que é tipo o paver, né? Que toma muito espaço. E aí, se para o futuro quiser, né? Agregar Isso mais alguma de repente, coisa, mais para a né? parte de produção, né? Quiser agregar alguma coisa, mas por enquanto ali para mim tá tranquilo. O principal produto da senhora hoje é laje. É laje paver. Laje paver. Mas não deixa assim, manilha para plantar árvore, para colocar botijão de gás, né? Tampa Essas de tudo que é coisinhas. espécie, né? A gente fabrica poste de alambrado também, né? E assim, inúmeras coisas, meio-fio. Aí o pessoal chega e fala, eu preciso dessa peça assim, desse jeito e tal. Aí a gente vai, inventa uma forma ali na hora e fabrica, entendeu? Sim. Então tem essas opções. Porque como tem uma pista grande... Que são as coisas que vão surgindo, né? É coisa que vai surgindo é coisa no que dia vai a dia, aparecendo, entendeu? isso mesmo. Qual foi, dentro da história da Laje Tangará, existe algum projeto, algum trabalho assim que a senhora considera mais desafiador? Não sei se tem, ou algum que a senhora diria mais importante, alguma coisa que a senhora lembra? Olha, assim, para mim, no geral, são tudo igual. Eu não sei se é porque eu já tenho uma prática, né, de anos fabricando. Para mim, o que vem ali, eu não tenho dificuldade, entendeu? Quando eu vejo assim, olha, isso aqui é muito difícil para fabricar, até por conta de mão de obra que hoje está muito escassa também, né? Ou por a dificuldade de manuseio, tal, essas coisas, eu já falo, ó, não dá para fazer, né, tal, isso aqui. Se você fizer desse outro jeito, às vezes fica melhor, né? Às vezes, aí você acaba explicando para o cliente que aquela outra maneira seria mais fácil e melhor para ele. Sim. Aí ele acaba aceitando também e a gente acaba entrando num acordo e fabricando. Mas dificilmente um cliente sai dali sem uma solução. Entendeu? Isso é importante, né? Quando um cliente nos procura, já existe uma confiança. Exatamente. Ele ainda não fechou. Pode ser que ele não venha a fechar, mas já existe uma confiança. Então, eu entendo que dar uma direção para o cliente, para o melhor caminho, é a primeira obrigação né, que a gente tem. Dar uma direção, mostrar para ele onde a gente... vai por aqui, vai por ali. Por quê? Porque se ele não entende... Igual se eu vou levar o carro num mecânico. Eu não entendo de carro. Eu preciso confiar nele para ele me dizer, Danilo, aqui não precisa trocar tudo isso, faz isso aí, só isso aqui é importante, isso aqui não é. Eu não sei dizer se o que ele está me falando é verdade. Você precisa do serviço dele, mas você não sabe qual é. Exato. Então, assim, ele pode ali me passar um orçamento absurdo ou ele pode me dar uma direção. Então, essa relação de confiança é importante a gente ter. Porque o cliente vai chegar com uma demanda que a gente não pode atender. Não pode. Ele chega lá, às vezes, assim, com um pensamento de uma coisa, mas aquilo ali não funciona, entendeu? Não funciona. Na cabeça dele, aquilo lá vai funcionar, mas não funciona. Aí você vai explicar para ele e tal, explica tudo certinho, né? Aí ele fala... Não, isso tem muito valor, porque igual isso essa semana mesmo, chegou um lá. Ele queria um isopor de 18 para colocar numa treliça de 12. Eu falei, olha, no momento agora eu não estou tendo isopor de 18, que acabou, né? Mas em segundo lugar... Aí ele falou assim, não, então eu levo um de 10 e um de 8. Eu falei, então, eu vou te explicar uma coisa. Senta aqui que eu vou te explicar. A treliça de 12 é para um isopor de 10. Você tem que amarrar uma malha em cima e você não vai ter espaço para amarrar essa ferragem. Você vai colocar, ele vai passar ali. Se a treliça está com 12 e você colocar 18, ele vai passar 7 centímetros para cima. E aí? E a sobrecarga em cima dessa laje aí, né? Eu não vou te vender uma coisa só porque eu preciso ganhar dinheiro, falei para ele, né? Eu preciso vender um produto funcional, que vai funcionar para você. É porque a senhora dá a garantia daquilo ali. Dou garantia do meu produto, ainda mais uma laje, né? Sim. Aí expliquei tudo para ele, então tá, vou voltar lá e conversar com o chefe. Falou assim, né? Aí voltou lá e conversar e tal. Aí me ligou, falou, a senhora tem razão. Olha, eu estou começando agora, nossa, mas essa conversa que eu tive foi ótima, foi um aprendizado e tanto, a hora que eu precisar eu vou aí e tal, não sei o quê. Pode vir. Ele falou, então pode fazer o serviço para mim. A senhora ganhou a confiança dele porque mostrou para ele, né? Isso mesmo. Outro dia chegou tem um meio-fio,
ele queria fazer uma boca de lobo no meio-fio, Uhum. né? Daquele. Um meio-fio de 80 por 25, ele queria fazer uma boca de lobo. Aí ele chegou lá e falou para mim, ó, eu preciso disso assim, assim, assado. Ele chegou em 2, acho que era até um engenheiro. Aí eu falei, não, se você esperar até amanhã, eu vou mandar os meninos fazer você vem e olha, vê se é do seu agrado, se é aquilo ali que você está precisando. Ele falou, não, tudo bem, eu venho. É porque eu fui numa empresa ali, já me atenderam mal, falou que não existe isso, que não tem como fazer. Eu falei, não, tá, eu faço. Aí falei para os meninos, pegamos uma ripinha de forro, fizemos um arquinho, eu desenho no papel, Fez sabe? o molde, né? Eu não sou engenheira, mas só falta o diploma, sabe? Aí fiz certinho, eu falei, agora vocês pegam essa forma de meio fio, coloca esse arco aí dentro, enche ele, né? Coloca ferrinho, tudo. Nossa, chegou no outro dia, o cara subiu lá em cima. Mas é isso aqui mesmo que Quando eu ele queria. precisar do isso aqui. serviço, é ali que ele É faz. ali, então, e virou meu cliente. Isso mesmo. Entendeu? Virou meu cliente. Tudo que ele quer, ele vai lá. O que a senhora imagina? A senhora tem planos para a Lages Tangará? Assim? O que a senhora imagina nos próximos anos? Ou a senhora não faz planos? Olha, sempre eu costumo falar, sempre eu falo assim, até para meus filhos em casa, né? E falo para qualquer pessoa. Uma pessoa sem plano e sem sonho não é ninguém. Enquanto a gente viver, a gente tem que planejar, tem que sonhar e planejar o que vai fazer, né? E sempre eu falo assim, uma coisa de cada vez. Não adianta você eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e querer fazer tudo de uma vez se não tem a condição, né? Então, sonhar sempre a gente sonha, né? Eu queria muito que esse meu neto, assim, aprendesse bem o ofício, né? A profissão, para mais tarde eu passar para ele, porque eu estou envelhecendo, né? Então, chega uma hora ou outra e a gente, como mulher, é diferente de homem, né? Homem sempre o foco dele é aquilo ali, a gente não, né? Então, eu fico muito presa ali também, né? A gente tem família, tem tudo, então, assim, não pode dar aquela atenção merecida, né? Por conta do tempo que é corrido, né? Sim. Mas eu penso assim, enquanto eu tiver condição de trabalhar e condições de trabalhar, eu quero trabalhar, entendeu? Trabalhar. E se a gente está trabalhando, a gente quer progredir, né? Com certeza. Progredir, um espaço maior, Um espaço fabricar, maior, botar, verdade, né? fabricar, né, montar. Eu gosto do que eu faço. Aumentar Gosto esse muito, time. muito, Não, muito, então, sabe? Gosto muito do que eu faço. Então, assim, tem hora que eu penso assim, acho que eu vou vender aquela empresa que eu já estou cansada e tal. Aí depois no eu outro penso, dia já. o que é que eu vou fazer? Mas, assim, acaba que num momento ou outro, né, às vezes a gente pode até parar, né? Mas, assim, não é a intenção. Não, vocês, a Lages Tangará hoje, né, e eu digo isso com muita tranquilidade, hoje atende as nossas obras. Nós temos aí uma história já de bastante coisa, né, muita coisa fazendo, muita coisa por fazer. Então, eu agradeço muito a senhora, todo o time, Obrigada, né, deu obrigada. o meu abraço lá em todo o time e dizer para eles que estão lá na linha de produção, pode dizer para eles, falar assim, ó, o pessoal lá da Morada valoriza muito vocês, porque a gente sabe, Aí eu né, agradeço. a gente sabe o que é o suor desse pessoal que tá ali a na ponta, dificuldade, né? no dia a dia, no sol, na chuva, do tempo que for ali produzindo, porque a gente depende deles. Então, Exatamente. a gente valoriza muito isso, então dê o nosso abraço em todo o time. Sim, dou sim. E eu queria que a senhora, né, para a gente encerrar, que a senhora desse um conselho para quem está começando. O que a senhora diria hoje para um jovem ou para alguém que um dia chegou na situação de a senhora estava, e agora, né? O que eu vou fazer? Né? Para onde? Porque por mais que hoje em dia tenha muita informação, isso também tem um lado ruim, né? Os jovens estão muito sem referência. Então a senhora teve uma referência, né, em casa, do pai, aprendeu a trabalhar, viu os irmãos. Então isso foi ali bem de forma natural, foi preparando a senhora para hoje a senhora ser uma empresária, dona da Lages Tangará, né, a maior empresa de Lages que nós temos aqui. Né, digo isso com toda a segurança. Então, o que a senhora daria de conselho para alguém que está começando e às vezes não sabe, dentro desse nosso setor, alguém que gosta da construção civil, mas, né, tem os medos que a gente também já teve? Então, em primeiro lugar, colocar Deus na frente de tudo, né? A pessoa tem que pedir a direção, né? A sabedoria, né?
de Deus e focar no que ele quer fazer, né? E ver se ele tem experiência naquele ramo. Se ele sabe fazer, né? né? Porque, às vezes, a pessoa pega o seu dinheiro e fala, vou fazer isso. Não tem experiência, entendeu? Não sabe como começar. Não, vou montar e vou fazer. Mas ele não sabe como começar aquilo ali. Então, ele tem que ter, no mínimo, um pouco de experiência daquilo que ele vai fazer. Porque, senão, não dá certo. Se hoje eu ficar sem nenhum funcionário naquela empresa e eu colocar todos os funcionários novos que não sabem fazer um traço de massa, eu sei ensinar cada um. Eu sei ensinar cada traço de massa para fazer o pave, para fazer a laje, para fazer isso, para fazer aquilo, entendeu? Eu sei ensinar. Porque todos que estão ali passou por um aprendizado também, né? E por isso que eu falo, a pessoa tem que entender do que faz, né? Porque às vezes você vai sofrer um pouco. Não vou falar que a pessoa não consiga. Às vezes pode conseguir, se ele for uma pessoa inteligente, né? Que Sim. tiver muita força de vontade, ele aprende. Porque eu aprendi muita coisa nesses anos que eu estou ali na Laje Tangará. Eu não sabia de tudo também, né? A gente vai aprendendo todo dia, né? Todo dia você aprende. Você aprende com o funcionário, você aprende com o cliente, né? Você vai... Aprende com um serviço que aparece novo, a gente nunca fez. Um desafio, né? É um desafio. Então, você fala ali para a sua turma, vamos tentar fazer isso aqui? Quando saiu aqueles pisos drenantes, eu ficava até 8 horas da noite com um funcionário ali, a gente fazendo um traço de massa não dava certo, fazia outro, não dava certo. Então, até achar, né? até achar o ponto certinho. Então, ali, tudo a gente vai testando, entendeu? Então, assim... hoje que eu falo para essa juventude de hoje, tem que ter determinação, entendeu? Porque é focado muito em rede social, né? Não quer estudar, né? E se a pessoa não quer estudar, mas se ele tiver assim uma sabedoria de falar, não, vou montar um comércio para mim e vou em frente, né? Se Deus quiser, eu vou em frente. E no começo é assim, muita economia, entendeu? Muita economia, né? Você tem que saber que o dinheiro que o cliente passa para você, você tem que reverter para ele em material. O seu é mínimo, né? Você tem que saber viver com aquele mínimo até a sua situação ir melhorando. Sim. E aí, não tem como não dar certo, entendeu? Não tem como não dar certo. Bem, tá explicado. Gente, ó, muito legal, tô muito contente, né? Aprendi, conheci um pouco da história, né? Da senhora da Laje Tangará que eu não conhecia. E com esse conselho que a dona Lúcia nos trouxe aqui, então, você colocar Deus na frente, isso parece algo meio assim subjetivo, mas, gente, é o seguinte, ó. É Deus quem realiza, é Ele quem capacita. É o superior de tudo, né? né? Ele quem abre as portas. Ele abre, ele fecha. As que ele abre, ninguém pode fechar. As que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, quando nós colocamos o Senhor à frente da nossa vida como um todo, né? Apenas complementando aquilo que a dona Lúcia já disse, inclusive os nossos negócios, porque às vezes as pessoas separam isso. Exatamente. O Senhor precisa caber em todo lugar. Ele precisa caber nesse nosso estúdio. Lógico. Ele precisa caber na nossa conversa. Ele precisa caber no trabalho que nós vamos executar hoje. Quando nós colocamos o Senhor à frente, né, de tudo e pedimos a bênção dele, né, humildemente, ele vai nos dar a capacidade. E um conselho muito interessante que a dona Lúcia colocou, a gente precisa saber, você quer entrar, empreender em algo, aprenda algo. Aprenda. Aprenda. Ah, mas eu não sei, aprende. Investiga, aprende, né? Aprende com o pedreiro, aprende com o funcionário, aprende, pesquisa, fuça e seja determinado, porque, como a dona Lúcia disse, não tem como dar errado. Não tem. Se você colocar Deus na frente, você trabalhar, não tem como dar errado. Dona Lúcia, muito obrigado. Né, pela sua vinda, né, por pela ter oportunidade. aceito vir, né? Tô muito contente. Dei um abraço lá também, no Luiz, todo o time. Sim. E nós temos aí esses desafios, os próximos, os momentos ruins, os momentos bons. Exatamente. Nós estaremos juntos e aquilo que o Senhor tem preparado para nós é nosso, ninguém tira. É que sempre eu falo pro Luiz, às vezes o Luiz corre atrás do trabalho e tal, e uma hora ou outra ele acaba perdendo né? Aí ele chega lá triste, né? Eu falo assim, Luiz, não fica triste. Eu falei para ele, não era para ser nosso. A nossa porção, Deus coloca na nossa mão, eu falo para ele. Aí ele se anima, né? Ele fala, nossa, dona Lúcia, a senhora é tão positiva.
É por isso que eu gosto de trabalhar com a senhora, ele fala desse jeito. É, mas a providência de Deus é isso. Ele isso. sabe que a gente precisa. E ele sabe também que o outro precisa. Então, isso que eu falo para ele. Eu falo assim, ó, do jeito que nós precisamos do trabalho, o outro também precisa. O outro tem família, Exato. né? O outro tem a empresa dele. Então, assim, Deus dá a porção certa para cada um. Não né? vai faltar. Então, eu falo para ele, não precisa ficar triste. Não era para ser nosso. Não né? vai faltar. Aí, exatamente. no outro dia, aparece outra coisa Isso melhor. mesmo. Entendeu? Melhor ainda. E assim a gente vai tocando o barco, né? E vai dando certo, graças a Deus. Amém. Que Até grande hoje aprendizado. Tem dado certo e vai dar. Meu povo, obrigado pela sua presença. Aí na descrição do vídeo vai ter aí o link, né, do Instagram, da Laje Tangará, do Consul Clube MT, do Grupo Morada. E, né, compartilha esse vídeo aí. Obrigado por estar com a gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!